noite, paz e justiça do reino a todos vocês que nesse momento nos acompanham através dessa transmissão. Hoje estaremos falando a terceira parte do ensinamento que fala sobre a sombra das coisas futuras. E obviamente que o nosso texto base permanece e continua lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, você já pode anotar os versículos e também trabalhar e mergulhar em cima desse estudo, desse ensinamento. Estamos aqui da Casa Paterna MAP, BH, de Belo Horizonte, obviamente, Minas Gerais, e com uma igreja linda, maravilhosa, uma geração que Deus está levantando neste lugar. Amém? Hebreus capítulo 10 diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereceram. Então, amados, o que está dizendo aí Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1? Olha só. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, ou que mostra, o que fala? Que a plataforma antiga, ou o Antigo Testamento, e principalmente ali, naquele período, onde Deus direcionou Moisés, como a gente já viu, na primeira parte desse estudo, na segunda parte, e agora a gente está na terceira parte para finalizar. Nós vimos que Deus deu uma direção, um comando para Moisés, e o Moisés era aquele líder que representava a salvação para os hebreus naquele momento, e aí Deus levanta Moisés e liberta o povo da escravidão, começa a caminhar no deserto, e Deus dá uma direção para Moisés, para que Moisés pudesse levantar um tabernáculo, um templo, e Moisés, ouvindo a Deus, fez na conformidade. Então, dentro da conformidade, tudo que Deus havia escrito, e nós sabemos que, amados, tudo que Deus tem para nós, seja no tempo lá passado, e nesse tempo, e no tempo vindouro, tudo que Deus tem para nós precisamos entender que é conforme a vontade dEle. Obviamente que a vontade de Deus, amados, para muitos não será boa e nem perfeita. Você sabe que, muitas das vezes, aí eu puxo um pouquinho para o casamento, aí você pode estar chateado com o seu marido, com a sua esposa, você pode estar numa crise violenta e talvez uma seta de divórcio, de separação pode estar vindo contra o seu casamento, só que a Bíblia diz o quê? Qual é a vontade de Deus? Ame a sua esposa, essa é a vontade de Deus. Aí eu pergunto para você, marido, você, diante de uma crise, de uma seta de separação, você quer amar a sua esposa? Não. Então, partindo desse exemplo, nós precisamos entender que todas as vezes que nós estamos fora da vontade, da direção de Deus, a vontade de Deus ela não será boa, nem agradável e nem perfeita para nós, para os que andam na carne. Então, partindo disso, nós precisamos compreender que se a gente quer construir algo em Deus, para Deus, se nós queremos construir algo direcionado por Deus, vai ser segundo a vontade dEle, amém? Fale a pessoa do seu lado, vai ser segundo a vontade de Deus, e não a minha vontade. Amém, amados? Então, nós precisamos compreender isso. E aí, então, Deus havia dito para que Moisés pudesse construir lá o templo, e ali, dentro do templo, Deus também deu uma direção para que Moisés construísse um candelabro. Um candelabro, numa linguagem mais associada, menorá, uma linguagem mais hebraica. E esse candelabro, como nós vimos na primeira e na segunda aula, ele tem essas hastes aqui. Aqui você está vendo as hastes lisas, mas em cada uma delas existe 3 amendoeiras, porque é um significado importante, amendoeiras, em todo o contexto bíblico, e ainda continua sendo relacionado ao sacerdócio. Então, em cada uma delas existia 3, e como nós vimos na segunda aula, na segunda ministração, que representa os frutos, o fruto do Espírito, no singular, tá bom? O fruto do Espírito, e também representa os dons, ok? Então, fecha a completude, ok? Isso
nós vimos na segunda ministração, que você pode assistir depois. E aí então, amados, nós temos essa compreensão. Se quando Deus ele manda Moisés levantar um tabernáculo, construir um tabernáculo, e dentro desse tabernáculo existia elementos ali que tinham uma representatividade. Naquele momento, naquele tempo, naquela geração, nas gerações seguintes, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus eterno, o nosso Deus é um Deus de eternidade a eternidade, amados. Então, nosso Deus, obviamente que quando mandou estabelecer algo ali, sinalizava algo para a nossa geração, para o nosso tempo. E aí, então, qual é a pergunta? O que hoje significa isso para nós, para a igreja? O que a menorá, o candelabro, significa hoje para a igreja? Obviamente que nós, enquanto cultura de reino, mentalidade de governo, nós que compreendemos o evangelho do reino, nós entendemos que isso aqui não é um símbolo religioso, não pode ser um símbolo religioso, e obviamente que muitos acabam usando como uma simbologia mística, né, para tentar prender alguns fiéis e contam determinadas histórias e tudo mais. Quando nós estamos trazendo isso, mencionando isso neste tempo, nessa geração, nós queremos criar uma ponte de entendimento espiritual para o que aquele símbolo físico, né, que Moisés construiu, amando de Deus, o que isso significa hoje para o nosso tempo, não mais como um símbolo físico, mas como um valor espiritual, como um entendimento espiritual. O que hoje a menorá significa, o que significa, como nós já vimos, já falei em outra aula, cada grão broto de amendoeiro, o que significa cada lâmpada, enfim. Nós precisamos entender isso hoje. Porque se a gente utilizar isso aqui de maneira mística, e muitos usam, né, como o quipá, alguns que não são judeus que usam o quipá, que usam o talite, que usam, enfim, coloca a bandeira de Israel, e se dizendo, como o apóstolo Paulo falando, não sendo judeus, mas se dizendo judeus, porque a partir do momento que eu uso a cultura judaica, e me faço judeu, não sendo, então eu estou usurpando uma posição, que é dos judeus. Nós precisamos entender que, enquanto igreja conhecida como gentios, existe uma graça para nós. E essa graça, ela não invalida os símbolos, mas ela tem uma tradução diferente hoje para nós. Amém? Ok? Então você depois já pode pegar esse estudo e já pode enviar para alguma pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai vendo aqui no capítulo 10 ainda, no versículo 3, entretanto, nesse sacrifício, faz a recordação de pecado de todos os anos. Então, existia ali, né, um ato que era feito todos os anos. E isso, obviamente, dentro daquilo que Deus tinha para aquela geração. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Né? Então, o que acontecia? No templo, já estabelecido, tudo ali, os rituais, os sacrifícios sendo estabelecidos, o que acontecia? Então, por um pecado se levava uma oferta, se levava touros, se levava, enfim, animais para que fosse sacrificado. E o sacerdote que ali estava, né, recebia e fazia aquele rito, e aquele rito justificava, né, momentaneamente ali o pecado daquelas pessoas, o erro daquelas pessoas. E isso também era a sombra, é exatamente o tema, né, dessa ministração, sombra das coisas vindouras. Continuando, versículo 5, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formastes, não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios de oferta não quisestes, e nem holocausto, oblações pelo pecado, com isso te deleitaste,
coisas que se oferece segundo. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, né? Então está exatamente falando isso, que foi removido e agora se estabelece o segundo, ou aquilo que de fato é em nossas vidas. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta, vamos juntos, do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, ok? Então, a gente vê que lá atrás, quando você lê o Antigo Testamento, e isso é importante para você que ama a palavra, que ama as Escrituras, você precisa entender que, quando você lê o Antigo Testamento, tudo que está ali era para aquela geração, era muito válido, e não poderia, de maneira alguma, deixar de se fazer. Mas aquilo sinalizava, simbolizava algo futuro. Então, o que isso significa? Aqui, a figura do Cordeiro Santo, que foi imolado, ou próprio Jesus, que quando ele é sacrificado, está falando assim, agora não precisa mais fazer. Imagina que a cultura judaica ali tinha já também um sistema religioso que arrecadava muito dinheiro. Era por isso que aqueles líderes religiosos que representavam o judaísmo não permitiu que Jesus ali fosse visto como uma autoridade. E outrora perseguia, né? Perseguia para tentar matá-lo ou entregar às autoridades romanas. E aí então, queridos, nós precisamos entender isso, porque tudo aquilo que nos ofusca ou nos distancia de Jesus Cristo, da mensagem verdadeira de Deus, pode se tornar uma religião na nossa vida, ok? Então tudo aquilo, já viu aquele ditado, umas expressões que coloco? Com todo respeito, você que entende assim, se você quiser continuar entendendo dessa forma, amém, tranquilo. Mas, você já viu aquelas frases, eu amo a minha igreja? Uau, isso é Jesus falando? Quem é que está falando isso? Porque se qualquer um de nós, seja ministro, seja apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, se falarmos isso, eu amo a minha igreja, primeiro, nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus, mas é só uma força de linguagem, tudo que sai da nossa boca tem poder de vida ou morte. Na hora que você diz que a igreja é tua, você está dizendo que Jesus não tem igreja, que ele não é o Senhor da igreja, que ele não é o cabeça, e que você, como pastor, como líder, enfim, como aquilo que você diz enquanto título, é o dono da igreja. Então, nós precisamos entender essas expressões errôneas que foram trabalhadas durante décadas, se não séculos, e hoje está enraizado, né, sobre a igreja. E às vezes quando você ouve uma mensagem como essa, você entra em crise, não, mas eu amo a minha igreja porque eu nasci na religião tal, nisso e tal. Amado, você pode continuar amando, a ignorância é sua, então você pode continuar. Mas uma coisa é certa, se você está aberto a uma verdade, entender a verdade e viver conforme a verdade, você precisa dar espaço. Você precisa. Tu acha que quando Jesus se apresentou, ou na verdade quando João Batista apresentou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tu acha que aqueles líderes, aqueles sacerdotes judeus não ficaram irados? Não ficaram ali, literalmente, entendeu? Como que se diz, planejando realmente a morte de Jesus? Claro. Por quê? Porque chegou o momento que ali o judaísmo, alguns estavam tirando proveitos. E o proveito, era isso. E quando a gente começa a ver determinadas coisas hoje, no meio da igreja na sua totalidade, a gente começa a ver isso. Muitas pessoas tentando tirar proveito. E não é porque essas pessoas estão tirando proveito que você tem que se afastar de Deus. Você tem que buscar a Deus para que Deus te revele esta palavra. Para que você não esteja subjugado a homens. Mas entendido que Deus tem um tempo e que esse tempo para a nossa geração nos traz todo esse entendimento e o significado das coisas que outrora lá atrás não estavam revelados aos nossos olhos do entendimento, mas que agora a gente tem a oportunidade de viver isso.
Então, amados, o que nós precisamos hoje? Nós precisamos compreender. E aí então, quando Jesus vem e aqui fala, não é preciso mais levar lá o sacrifício, não é preciso mais matar animais. E ali o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, entrega a sua vida e nos dá a oportunidade. Você vê que lá atrás era sombra, e agora aquilo que era sombra, cada animal morto, representava o Cordeiro de Deus. Só que quando vem a verdade, quando vem aquilo que não é mais sombra, quando vem aquilo que traz entendimento para você, que lhe revela a verdade, o que você continua fazendo? Você continua preso aos teus rituais religiosos? Você continua preso aos teus sacrifícios religiosos? Achando que todas as vezes você precisa? Não, Jesus já fez isso. Ele já te revelou a verdade. E aí você fica, de que maneira entende hoje uma verdade, mas fica negociando a verdade? E eu te pergunto, você está mais para qual lado? Para o lado dos religiosos ou para o conhecimento da palavra? O conhecimento, a revelação de quem é Cristo na sua vida? Isso nós precisamos entender. Amém? Amém. Aleluia. Então, amados, quando a gente vê que João vem e ele anuncia isso, vamos ver ali em João 1, 29, por favor. João 1, 29. Diz o quê? No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amados, essa foi a mensagem que quebrou as pernas dos religiosos. Essa é a mensagem que quebra. Por quê? Porque as pessoas ali, elas criam cegueiras, criam cadeias para prender outras pessoas. Como se diz, cego guiando outros em rituais que não mudam. Porque o que você pode entender, o que você pode ver, aquilo que é verdade, é quando a tua vida muda. Se você vai para um culto e aquela verdade entra dentro de você, então aquilo se tornou verdade. Agora, se você vai e nada acontece na sua vida, por quê? Porque essa verdade não entrou. E aí você continua como os judeus vivendo o quê? Os rituais. Mas aí eu quero deixar os judeus, porque hoje eles vivem um tempo que, com toda certeza, como a própria palavra fala, existe o tempo da graça visitar novamente eles, ok? Mas entenda, e aí eu vou agora usar a expressão religiosos, que abrange a gama de todos aqueles que ainda se prendem a rituais. Se você vai para um culto como um ritual, se você vai para qualquer coisa que ligue a Deus como um ritual, tua vida nunca vai mudar. E você vai estar vivendo essa religiosidade. Por quê? Porque aquela verdade ela não entra, essa mensagem não chegou aos teus ouvidos. Porque se essa mensagem ela traz como prévia, amados, uma mudança e transformação, que João, aí quando fala bem assim, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando essa verdade ela vem até você, e você compreende isso, amados, e é o que aconteceu com muitos que se permitiram a verdade e a luz de Jesus, então teve vidas transformadas, amém? Lá em Isaías 11, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, de 1 a 5, vamos ler ali. E isso a gente vê uma mensagem, amados, ali no Novo Testamento, né? Então João capítulo 1, 29, Novo Testamento. Agora a gente vai ver, antes do Novo Testamento, antes da Nova Aliança, mais um profeta messiânico, ou que anunciava a vinda do Messias, falando. Agora, olha só, versículo 1 diz o seguinte, capítulo 11, versículo de 1 a 5. Do trono de Jessé sairá um renovo, ou um rebento, e das suas raízes um renovo. Versículo 2, repousará sobre ele, olha só, o Espírito do Senhor, o Espírito
O Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito de temor. Você viu aí quantos? 7. 7 espíritos. Porque você nesse momento pode se confundir. Não, mas eu só conheço a Trindade. Você conhece dentro da ótica da teologia. O Deus Trino. Deus, a Trindade, né? E que também não é da teologia, da Igreja Católica também, né? Por isso que você, se é um teólogo, você se assemelha com a Igreja Católica. Então, amados, você está vendo aí que a palavra, que o profeta messiânico, o profeta Isaías, está falando que sobre aquele que seria o renovo, que traria, né, essa conexão novamente da humanidade e a Deus, que é o Criador, amados, sobre ele repousaria, né, esses 7 espíritos. Mas são 7 espíritos, né, são 7 manifestações, né, da glória, da vontade, do agir, do mover, da ação de Deus, ok? Para você não se confundir, tenha essa percepção, tá bom? Para você não achar que o Espírito... e o Espírito Santo, o que acontece com ele? Tá certo? Para você não achar. Então, o Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo. Essas manifestações aqui é exatamente a ação de Deus, né, da plenitude de Deus. E quando a gente ver aqui as 7 hastes, e cada uma dessas lâmpadas que elas representam uma dessas manifestações, que são 7, tá bom? Dando uma vírgula aqui, uma parada, que talvez você se perguntou nesse momento. Mas eu vi um candelabro, eu vi uma menorá de 9 braços, de 9 hastes. Ok, um ponto aqui para trazer entendimento para você. Aquela de 9, amados, ela representa uma festa judaica, ok? Judaica, não tem a ver com o que Deus mandou Moisés fazer. Assim como o judaísmo, além das 7 festas que Deus mandou o povo realizar, os judeus também têm outras festas, ok? Que são da cultura dele. Então entenda, não foi que Deus mandou. Eles têm como simbologia por tudo aquilo que Deus fez na vida deles, no povo, ok? Na história. Então, a de 9 hastes representa Hanukkah, ou a festa de Hanukkah, que antecede um pouquinho antes, que é a chamada festa das luzes, que depois culmina com a festa de tabernáculo, ok? Tá certo? Você que se perguntou agora, não, mas aí você está falando de 7, então você precisa ler um pouquinho mais ali a Bíblia, tá? E parar de ler cultura, parar não, você até que pode ler sobre cultura hebraica, judaica, enfim, contanto que você não esqueça a Bíblia. E o que a Bíblia mostra aqui, dentro desse contexto, que Deus mandou Moisés construir um candelabro ali de 7 hastes e não de 9, ok? Continuando aqui. Então nós vimos agora que existe uma profecia, existe uma palavra, amados, que foi liberada do profeta Isaías, um profeta que antecede ali a Jesus, que na vida daquele que seria o renovo, que seria ali o tronco, né, do trono da casa de Davi, amados, sobre ele repousaria, olha só, repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento do temor, aqui, isso. Então, o que é que acontece aqui, amados? Nós precisamos entender que essas manifestações estariam sobre Jesus, ok? Então, o conhecimento, o temor, a força, o conselho, o entendimento, estaria sobre Jesus. E como nós vimos, se você ler o estudo 1 e 12, você vai entender. Para a igreja viver a plenitude, para que nós possamos viver uma outra dimensão, você que conhece sobre o ensinamento da cultura de reino, se você entende a revelação sobre a manifestação do Cristo, isso é muito bom para você,
Tá certo? Porque ninguém vai manifestar determinada ou esse nível de plenitude, a plenitude de Cristo, se não entender a construção dessa vida em Deus. Se não entender os dons que Deus colocou na sua vida. Se esses dons não tiverem guiado pelos frutos do Espírito. Porque você pode ser um profeta. É isso que te digo. E depois está batendo na esposa. E aí você pode ser um vaso no culto e uma vasilha quebrada dentro de casa. Você compreende? Então, a plenitude do Cristo, que é uma manifestação do nível maior, tem a ver com a construção. Tem a ver porque a gente só vai chegar a emitir a luz, uma plenitude, um conjunto daquilo que Deus é em nossas vidas, se nós começarmos a construir. E você vê que cada uma delas, novamente, eu vou ficar citando isso para você entender, porque você pode não entender esta ministração, porque lhe faltou a aula anterior. Se você não vê que tudo isso aqui, entendeu, cabe a você, então você estaria perdendo tempo. E se isso aqui não cabe a você, então, o que mais seria necessário? Nós precisamos compreender e entender, amados, que cada dom, que cada fruto do Espírito, eles se encaixam. Seja os dons de falar, seja os dons de enxergar, seja os dons da percepção, do discernimento, eles se conectam. Talvez você nunca ouviu isso, mas é importante. Eles se conectam e faz com que você seja essa parte operante dentro do ministério. Porque talvez você não saiba que Deus derramou esse dom na sua vida, você tem um dom sobre você, mas você é totalmente carnal. Você é totalmente uma pessoa que não tem domínio próprio, que você não tem amor. Porque não adianta você ter uma palavra tremenda, poderosa, uma palavra maravilhosa, e não conseguir amar as pessoas. Seríamos o quê? Seríamos como sinos, que toca, que soa, mas não emite mensagem entendível ou audível. Seríamos apenas barulhos. Então nós precisamos compreender que quando a gente vai crescendo numa dessas áreas, então há uma manifestação, há uma desses espíritos, como nós vimos, a manifestação, a ação de Deus dentro daquilo. Então quando você vê que uma pessoa cresce, amadurece, ela emite uma luz e ela é muito forte naquela luz, naquele entendimento. Então é necessário a gente compreender, porque seríamos também pessoas cheias de conhecimento, mas se nós não tivermos isso daqui, seríamos também, amados, estaríamos emitindo apenas som. Ok? Então, importante, vamos lá? Vimos então os espíritos, ok? Aqui, as 7 hastes, as 7 lâmpadas e tudo mais. Versículo 3. Versículo 3. Vamos lá, por favor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. A Bíblia está dizendo que Jesus não veio para julgar. A Bíblia está dizendo que ele não julgará segundo o seu conselho, segundo a vista dos seus olhos. Mas Jesus, ele veio. E outra coisa, amados, quando ele voltar, não será mais um julgamento a esse nível, será com toda certeza na justiça plena, amém? Não que ele não tenha julgado na justiça plena, mas aí eu quero dizer que não haverá mais argumento nem justificativa na volta de Jesus. Ok? Julgará segundo a vista, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem responderá segundo... Então você vê que Jesus, ele sempre quando ouvia os fariseus falando, os fariseus reclamando, cogitando, enfim, falando ali de uma maneira para que pudesse pegar algum erro de Jesus, ainda dentro daquelas palavras dos fariseus, amados, ele sempre falava não segundo o que ele ouvia, mas segundo aquilo que realmente Deus emitia na parte dele, ok? Então, a gente está vendo aqui o candelabro, menorá, né, vendo
um desenho espiritual, ok? Não um desenho físico, como eu falei. Isso aqui, se você está lá do outro lado, eu já vou já visitar aquele ministério que tem ouro lá. Não tem ouro aqui não, tá bom? O único ouro que tem aqui é o caráter trabalhado, tá certo? Prensado, né? Passado pelo fogo. Esse é o único ouro que tem aqui, tá certo? Isso aqui é uma réplica, logo é uma tinta, né? Bem barata, ok? Tá certo, amados? Mas, obviamente, que a original disso aqui que está em Israel, amados, eu acho que é de 45 a 47 quilos, né? Tem todo um trabalho, enfim, muito bonito. 47 quilos, puro ouro, tá certo? E aí, avançando. E aí a gente precisa entender que existe um desenho espiritual, porque talvez você já viu isso aqui, vou usar a tua linguagem para você entender, lá na tua igreja, né? Você já viu isso lá na tua igreja? E se acende em períodos de festa, e aí vem a arca, vem o talite, enfim, vem todo aquele ritualismo judeu, e você talvez não entendeu isso. E existe uma verdade que está por detrás desse elemento físico, desse aqui não, obviamente, né, do original. Existe uma mensagem ao qual Deus falou para que Moisés pudesse construir, para falar à nossa geração hoje, que existe algo tremendo e poderoso que nós precisamos. E essas são as verdades. Os frutos, o fruto do Espírito, o dom do Espírito, a manifestação e a ação de Deus, de maneira, né, de 7 maneiras diferentes, para que a igreja se torne capacitada e aí então ela manifeste o Cristo em vós. Ok? Vamos ali, lá em Zacarias, no capítulo 4, vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 6. Zacarias, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Ok? Vamos lá? Tornou o anjo que falava e me despertou como a um homem que é despertado do sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho, e eis que vejo um todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas. Ok, amados? Só para também entender, isso aqui são objetos, tá bom? O original existia ali, como umas botijas, e ali existia um óleo, e era todo um trabalho que era feito. Um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7, e cada um das lâmpadas que estão para cima do candelabro. Versículo 3, junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita, e outra, e a outra esquerda, correto? Versículo 4, perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isso? Versículo 5, vocês. Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse estas palavras, vocês. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Perfeito, amados. O que acontece? Hoje, a igreja plena, uma igreja plena, e não é uma igreja que está escrito na frente numa placa, plenitude não, é uma igreja plena, ela tem que ter o conhecimento disso, não interessa a placa, ela tem que ter o entendimento disso, ela tem que entender o fruto do Espírito, como se manifesta, como age, como é a ação, para que serve, os dons do Espírito, porque hoje, amados, o que você vê é as pessoas mais frustradas, porque determinados homens que têm dons da palavra, dons do ensino, dom do conhecimento, dom da profecia, amados, estão fazendo disso o quê? Um mercado. E as pessoas se frustram. Então elas pegaram aquilo que Deus deu a elas, para que elas pudessem edificar a igreja, e elas começaram a fazer o quê? Mercado. Começaram a vender. Vem aqui que a oração é forte.
vem aqui que aqui a cura acontece. E amados, as pessoas que vivem na sombra, e quando eu falo na sombra, não é que ela vive em pecado somente, que na verdade a pessoa que vive na sombra, na ignorância, elas vão para qualquer lugar dentro da necessidade delas. Elas não buscam a Deus naquilo que Deus quer, elas buscam a Deus naquilo que elas querem. Eu estou precisando de uma porta de emprego, hoje eu vou para a minha igreja, para a igreja. Olha só, já começa aí a sombra, a ignorância. Porque, amados, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos. E talvez você já tenha 10, 15, 20, 30 anos, talvez você já está se aposentando aí no ministério, e continua falando, minha igreja, eu amo a minha igreja. Olha só, nós precisamos compreender e entender, amados, que existe uma verdade para a nossa geração. E se a gente continuar envolvido em atos místicos, e achar que Deus tem que se mover daquela maneira, porque foi aquela maneira que a gente viu, e aquela maneira sempre vai ser assim, não. Se você quiser se mover dentro da maneira que está lá atrás, você vai viver pela lei. Você vai viver pela lei. Ah, mas eu quero a graça. Você quer executar a lei e viver pela graça? Não pode. Não pode. Você precisa entender. Isso não significa que a lei foi abolida, tá? Para você que quer dar uma de pervertido na graça, tá bom? Ah, tudo pode, porque a gente vê aí alguns locais que tudo pode, tá bom? Se você não quer mudança, permaneça nesse lugar que tudo pode. Permaneça lá, que é o ambiente onde a tua carne é favorecida e você se conecta com os espíritos, obviamente que não o Espírito de Deus, mas espíritos malignos. Então, amados, nós podemos ver aqui que a palavra que vem nesse momento para conectar com essa compreensão, Deus fala assim, ó, não por força e nem por poder, mas pelo Espírito. Enquanto a igreja não entender isso aqui, amados, será homens manipulando e conduzindo. E nem adianta dar glória a Deus, porque você pode ser uma dessas pessoas que aplaudem esses homens, quando te favorece. Sabe quando o evangelho se torna verdade na tua vida? Quando essa verdade desmonta todos os conhecimentos errados que favoreciam teus erros, que favorecia o teu mau caratismo, que favorecia as coisas erradas. Então isso, de fato, você começa a sair do misticismo, das coisas religiosas, e começar a entender, a viver uma vida plena, a construir uma vida plena. Porque quantas pessoas têm isso aqui, ó, o Espírito, o Espírito, vamos aqui, tem entendimento de sabedoria, é uma pessoa sábia, mas no outro lado, entendeu? Literalmente deixa a desejar por causa dos frutos do Espírito. Pessoas, como eu já falo, são muito usadas, muito usadas. A maioria das pessoas chegam comigo e falam isso, ah, meu Deus, aquela pessoa muito usada, e ela prega, e ela faz o fogo descer, e faz a neve subir, e faz o rio abrir. Amado, se faz tudo isso, mas tem outra vida, faz tudo isso, mas literalmente o seu caráter pode fazer tudo, e naquele dia vai estar na presença de Deus, oh, aleluia, vai estar sim na presença de Deus, e pode pular de alegria, até chegar na presença dele, e ele vai dizer, aparte-se de mim, maldito, e o último pulo teu vai ser para aquele lugar. Será? Então você precisa entender hoje no teu coração, que essa luz que emite da palavra, ela vem para abrir o teu entendimento e você entender. Não vai ser por força. Você não vai se converter por força. Ah, estou cansado. Não adianta. Você está cansado, mas não permitiu que brotasse isso. Você vai tentar se converter por força e não é por força. Você vai orar para alguém que você ama se converter por força? Não vai se converter. Você vai orar para que alguém, isso e aquilo? Não vai. Não é por força, não é por poder.
é pelo meu espírito. É Deus quem diz. É o Senhor. E há uma manifestação. O espírito sem a conexão do fruto. O espírito sem a conexão dos dons, amados. Você pode ser usado ali naquele momento. Mas você não permanece na presença de Deus. E essa é a realidade hoje da igreja, na sua multidão, no mar da multidão. Pessoas são usadas, vão para congressos, pregam tremendamente, são vistas, são filmadas e entram, entendeu, nas paradas de sucesso do gospel. Mas tem outra vida. Eu não vou falar dos de fora não, vou falar dos nossos de dentro. Tem outra vida. Porque se a gente for falar, né, aquele comediante, né? Um comediante é um cara que irrita, muito animado, né? E que faz todo mundo rir. Chegou um dia na vida dele que ele estava depressivo, querendo se matar. O Whindersson Nunes, né? Whindersson. Querendo se matar. Amados, não é na força. Não é na força. É pelo Espírito de Deus. Nós precisamos compreender isso. Aleluia. E Deus vai nos dar essa oportunidade de entender todas essas coisas. Vamos lá, para tentar fechar. Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1. O apóstolo João também tem revelação dentro desse quesito, né, do candelabro, do Espírito do Senhor. Apocalipse, no capítulo 1, ou no capítulo 4, vamos começar ali no versículo 1. Diz o que ali? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. 2 aqui comigo. Imediatamente me achei em... E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco semelhante ao aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos assentados neles, 24 anciões, vestidos de branco, em cuja cabeça estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Você compreende, amados? Então também tem essa mensagem em Apocalipse. Vamos ali, Apocalipse capítulo 1. Estamos finalizando. Apocalipse, no capítulo 1, vamos ler. Versículo, Apocalipse, capítulo 1. Deixa aqui no quadro. Ok, vamos pegar aqui o 17 e aí a gente passa para o 12. Versículo 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e... Versículo 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do... Versículo 19, escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, os 7 anjos, das 7 igrejas, e os 7 candeeiros os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ok? Capítulo 2 agora. E o anjo, vamos, vocês. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Ok.
aquele que anda no meio de ouro. Ok? Então, esse versículo é importante você marcar aí. Versículo: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram, e não os achartes mentirosos. Você sabe que nesses últimos 15 anos, amados, se levantou uma gama, não somente de apóstolos, mas de profetas e de todos os ministérios, dentre os 5 ministérios. E uma das coisas que a igreja precisa colocar à prova são esses ministérios, se são verdadeiros ou falsos. Ok? Porque hoje a igreja já tem décadas vivendo debaixo de ensinamento fraudulentos. E quem que traz os ensinamentos? Os apóstolos, os pastores, os evangelistas, os mestres, enfim. Então, quando é que você sabe que um ministro ele está com a verdade ou não está, amados? Quando literalmente ele prega esta palavra, ok? Então, se você for ver as pessoas ministrando aquilo que não tem a ver com Cristo, então elas estão pregando o quê? Como tem vertentes que prega só sobre riqueza, e cadê Cristo nisso? Então, cada vertentes aí. O que nós precisamos entender, amados, é que Cristo, ele precisa estar no centro. Amém? No centro. Declaram apóstolos e não são, e achartes mentirosos. Mentirosos de quê, amados? Que tipo de mentira? Mentira que diz que não comeu chocolate, mas depois comeu? Não. Mentirosos que não pregam a palavra. Porque mentir do natural, que vai, que não foi, que veio, que não é, que comeu, que não comeu, isso é natural. A prática verdadeira está aqui, ó. Se ele vive isso, ok? Então, como é que você sabe se o ministro é verdadeiro ou não? Se ele vive a palavra. Se ele vive a palavra. Se ele não vive a palavra, então o cara pode pregar, fazer cair meteoro, chuva, sangue, fazer tudo. Não vive a palavra, e aí se você quer seguir esse camarada, não tem problema nenhum. Assim como Cristo em vós, o anticristo também se manifesta em vós. Anticristo não é uma pessoa somente, é uma mentalidade. E tudo aquilo que vai contra Cristo é um anti. Se você for contra a verdade de Cristo, você é uma verdade, gente. Essa é uma verdade. Se você é contra Cristo ou a verdade de Cristo, você é um anticristo. O que é um anticristo? É um que é contra a verdade. Ok? E, obviamente, que essa mentalidade já está sobre a terra há muito tempo. Ok? Só falta, como a Bíblia fala, surgir o homem da iniquidade. Aquele que vai dizer assim, assobiar, e vem todo o rebanho dele assim. Estamos aqui, nosso grande mestre do engano. Você entende? Porque assim como a ovelha conhece a voz do seu, todos aqueles que estão debaixo do engano do anticristo vai ouvir a voz do anticristo e vai se render aos comandos dele. E obviamente que os que são de Cristo se preparem também para a perseguição, né? Que o anticristo ele não vai deixar você viver só de vida boa, né? Como alguns dizem. Ok? Continuando. Versículo 3. Obrigado. E tens perseverado e suportastes a provas por causa do meu, e não te deixastes. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu. Já viu aquelas pessoas que pregam, falam, e falam muito forte,
mas o primeiro amor não existe mais nela. Então é muito importante a gente resgatar o primeiro amor, porque a palavra, amados, ela vai ter muito mais consistência e vida quando ela está dentro do primeiro amor. Amém? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática do primeiro amor. Vamos trabalhar um pouquinho esse versículo. Primeiro, lembra-te. Quando a gente erra, amados, a gente nunca pode voltar e dar uma de esquecido, ok? Então a palavra primeiro diz o quê? Lembra-te. Sim ou não? Pois, de onde significa o quê? O que você fez de errado, ok? 3, arrependa-te, ok? 4, volta à prática do primeiro amor. E qual é a prática do primeiro amor? Só você e Deus sabe, gente. Só você e Deus sabem. Você entende? Então, a prática do primeiro amor, para mim, sempre foi falar do Evangelho, sempre foi estar, entendeu? Amando esta palavra, sempre foi buscar o meu momento de adoração, do meu momento, entendeu? De estar, sempre foi buscar o quê? Ser um reflexo de Deus. Então, quando eu vejo que essas coisas estão longe de mim, as atividades são muitas e o primeiro amor está de lado, não pode. Senão eu só vou fazer. Para nós, principalmente, que estamos à frente do ministério, nós precisamos sempre observar isso, amados. Porque senão, qual é o grande erro de líderes? Eu vou falar de líderes e não de ministros. O erro do líder é porque ele está fazendo, ele só está fazendo. E fala a palavra, isso e tal, não sei o que, e fala a palavra, faz tudo. Mas não tem o primeiro amor. Não tem. Mas é poderoso no fazer, só que não tem o primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não venho contra ti, removerei do seu lugar a tua luz. A luz. Candeeiro, caso não te tens contudo a teu favor que odeia as obras dos os quais também, sabe o que resguarda isso? O que resguarda é uma pessoa que ela está nessa luta, ela sabe que ela esfriou, mas ela não se contamina com as fábulas dos nicolaítas. Ela não se permite, porque ela sabe o que tem dentro dela. Ela sabe o entendimento, amados. Então, Jesus fala aqui, no caso, tenho-os a teu favor, que odeia as obras dos os quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça. Mas esse versículo a gente finaliza, amados, bem aqui, ok? Então, para a gente fechar e finalizar, você vai ver que a gente está falando de luz, de candelabro, candeeiro, menorá. Estamos falando dessa luz da manifestação do Espírito. A gente vê que Jesus está caminhando entre o candelabro. E o que hoje, lá atrás, o que nos conecta aqui? Primeira coisa, o nosso Deus é um Deus de muita disciplina, gente. Deus ele não habita em lugares na vida de pessoas desorganizadas. Trabalhe muito isso dentro de você. Se você é uma pessoa desorganizada, você vai ver que vai existir falhas na conexão de determinados fruto de determinado dom, de determinado momento que Deus quer te usar, você vai ver que vai travar. Por quê? Porque Deus ele não trabalha na vida de pessoas desorganizadas. Esse é um primeiro ponto. Deus é um Deus de disciplina. E aí a gente pega esse ponto. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, o que a gente vê ali? Vamos lá, versículo 3, na verdade. Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha só, então a primeira coisa diante de um caos, eu sempre gosto de repetir esse versículo, porque eu jamais posso me esquecer desse versículo, porque se eu quero ser um bom pai, um bom marido, um bom servo, instrumento de Deus, eu preciso entender que aonde há bagunça, onde há caos, onde há ruína, Deus
a primeira coisa que ele quer fazer, haja luz. Ok? Então, aí você vê que Deus libera a luz para começar todas as coisas. E você vai ver que os sacerdotes, quando Deus fala bem assim, para os sacerdotes, e os sacerdotes, todos os dias manterão acesa e nunca se apagar. Imagina a disciplina que Deus está colocando para que os sacerdotes se preparassem, fosse lá, removesse, eles tinham que remover a sujeira, novamente preparar e ir todos os dias. Então Deus também é um Deus de disciplina. Porque, amados, a pior coisa é você ser alguém que tem um chamado de Deus e a tua vida está bagunçada. Você precisa ser alguém que realmente, quando o fluir de Deus vier, não ter pedrinhas. Você vai ver, ninguém tropeça numa montanha. Da montanha a pessoa cai. As pessoas tropeçam em pedras pequenas. Elas caem em pequenas pedras. Então, as pequenas coisas que você acha que não tem nada a ver, você precisa tirar ela. Você precisa remover, porque é nisso que você vai cair. São nessas pequenas coisas que a gente fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não. Ok? Então, quando a gente está falando da manifestação, quantas pessoas são usadas por Deus, mas tem a vida bagunçada, tem um casamento bagunçado, tem sua vida, enfim, tudo é bagunçado. Mas elas pegam o microfone e elas se transformam. A voz muda, fica igual uma voz de DJ, um negócio grave. Um negócio. E quem tem uma perspicácia sabe que aquilo dali não está batendo. Não está na consonância do Espírito. Porque a unção não vem pelo engrossar da voz, pelo fazer balançar a parede. A unção vem pelo caráter de Deus na nossa vida. E o Thales bem falou esses dias que Deus não vai morar numa palafita. Palafita é uma casa toda feia, destruída. Destruída, Deus não vai. Então veja só, amados, isso, veja só. E luz, no contexto bem original, está ligada a ó. E esta palavra, ela só é encontrada dentro dos números hebraicos, amados. Ela é encontrada como uma outra palavra, mistério ou segredo. Então, quando Deus libera a luz e cria todas as coisas a partir daquilo, e lá adiante manda, não sei porquê, construir, disse assim, isso aqui não pode apagar não. E outra coisa, ficava no lugar estratégico porque tinha que clarear todo o tabernáculo. Com uma lâmpada aqui o pessoal já tá assim, Então, imagina com as 3, por isso que a gente não vai acender. Porque tem que trazer luz, amados. Então a gente presta atenção nisso. Quando Deus libera o ó, e essa palavra, dentro da numeração hebraica, ela fecha, ou ela significa segredo, significa mistério, amados. E aí a gente vai para Colossenses, no capítulo 1. Vamos lá em Colossenses, no capítulo 1. E versículo 26. Então vamos tentar entender aquela luz que foi liberada, que era até hoje o mistério. Para que essa luz que não tem nada a ver com os luzeiros? Que as pessoas falam, não, essa luz que Deus liberou tem a ver com os luzeiros. Não, não tem nada a ver. Essa luz, esse mistério que veio e criou todas as coisas, amados. O que diz aqui? Em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Continua. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória esse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito poderia ser ou seria criado. Então, novamente a gente vê que essa luz da criação é próprio Cristo, amados. E que quando ele caminha, ele continua sendo
essa é a luz que nós precisamos manifestar hoje em nossas vidas. O que era oculto, ou o que era um mistério, ou o que era um segredo para as gerações passadas, agora já não é mais. Porque a luz que foi liberada para criar todas as coisas, dele, por ele, para ele são todas as coisas, Cristo Jesus, e que essa luz foi levada para trazer luz aonde? Ao tabernáculo. E quem é o tabernáculo hoje? E aonde Cristo precisa estar? Sem Cristo, esse tabernáculo vai estar cheio de luz? Não. Então é exatamente isso que nós precisamos compreender hoje. Essa luz que nós precisamos ter hoje, amém? Nas nossas vidas, porque de nada adiantaria, amados. Colossenses 1, 26, o mistério que estava em oculto por séculos, agora se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza e glória desse segredo, ou desse mistério, entre os Cristo em vós, a esperança da glória. Porque somente assim, amados, iremos ser de fato a igreja, iremos ser os filhos maduros, iremos ser tudo aquilo que Deus quer que sejamos desde o princípio, se a plenitude dele estiver dentro de nós. E essa luz que é Cristo possa novamente trazer esse entendimento, essa luz sobre o templo que somos nós hoje. Amém? João 8, 12 e fechamos. Vamos ler juntos? De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Então, Ele é a luz. E com toda certeza, Ele sendo a luz e habitando, Cristo em vós habitando, e aí nós seremos o quê? A luz para esse mundo. Então, todos vocês, todos nós enquanto cristãos, se você professa a tua fé em Cristo Jesus, se você crer nele, se você crer que Ele morreu, Ele ressuscitou, se você crer que Ele é teu Salvador, entenda isso. Não seja um crente, porque até Satanás ele é. E muito claro, ele treme nas bases, porque ele crê e ele sabe o final dele. Por isso que ele é um crente que treme nas bases. Enquanto muitos crentes não temem ao Senhor, ao seu Criador, e brinca com isso. Então, todos nós que falamos que somos de Deus, hoje nós precisamos refletir. Talvez essa manifestação do Cristo, tudo isso, pode ser muito elevado para o teu entendimento, tua compreensão. Mas faça isso. Comece a dar frutos. Amor, alegria. Permita-se ser usado nos dons que Deus deu a você. Ah, não tem? Tem. Porque na verdade, o primeiro amor talvez já saiu, já não está mais, porque você se frustrou com os líderes religiosos, se frustrou com tantas coisas. Mas coloca na sua cabeça, não queira comparar placas, não queira comparar sistema religioso com glória de Deus. Não queira comparar. Não queira comparar líderes religiosos com sacerdotes, com ministros, com apóstolos legítimos, com pastores legítimos, com profetas legítimos, com mestres evangelistas legítimos. Como é que você sabe se um é legítimo ou não? Ele só carrega uma coisa: o propósito eterno de Deus. Ele não vai carregar outra coisa. Ele sabe que o conhecimento dele não vem de outro, senão do Espírito. E não adianta ele forçar alguém a estar dentro do cercado dele, porque esse ele entende que não é por força nem por poder, é pelo Espírito. Então hoje nós precisamos estar mais voltados para as coisas de Deus. E com toda certeza você vai chegar em um nível aonde não somente Deus falará com você de uma maneira muito clara, mas Ele se manifestará
através da sua vida, porque você é esse tabernáculo, um tabernáculo que está sendo ajustado, preparado para a morada de Deus. Ok? Então, Deus abençoe todos vocês, e aqui terminamos essa série, as coisas vindouras, a sombra das coisas vindouras. Amém? Deus abençoe, paz e justiça a todos vocês.